Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Estamos nós aqui, perseverando, continuando, e vamos aí até os nossos 40 lições essenciais para a vida cristã, nossa caminhada diária. Graças a Deus aí por todos vocês que têm assistido esses vídeos, que têm visto. E graças a Deus também que tem nos sustentado aí nesse projeto, nesse propósito de levar a palavra de Deus adiante. Eu quero de novo encorajar vocês que já são inscritos a nos ajudar a divulgar essa palavra. E quem ainda não é inscrito e tem visualizado aí os vídeos, que se inscreva, né? Porque aí a gente se mantém juntos aqui, né? Falando da palavra, dessas lições essenciais para a vida cristã. E hoje nós daremos continuidade com a lição 31. Olha isso, nós já ganhamos um terreno muito bom aí no livro, né? A gente vai fazer aquele mesmo esquema, a gente continua dizendo o que é essencial no início da lição, depois a gente caminha pelos tópicos e pela palavra no final, né? Alguns versículos que deem uma esclarecida no que nós falamos na lição, tá bom? Então vamos lá. A lição 31, o título é A Importância da Oração e de tomar a palavra com oração. A coisa mais importante para um bebê é respirar. Em nossa vida espiritual, orar é respirar e é crucial para um recém-convertido. Eu ia falar para um recém-convertido e para quem já é velho convertido. Por isso, depois que cremos no Senhor e invocamos o seu nome para ser salvos, precisamos continuar a orar e invocar o Senhor. Desse modo, recebemos o ar espiritual, que é o espírito da vida, para crescer e nos fortalecer na vida espiritual. Lembrar vocês que oração não é um ritual, né? É conversar com Deus, ser sincero com Deus, se abrir para Deus, tá certo? É isso. Todo cristão tem um direito básico na terra hoje: ter as orações respondidas. Assim que é regenerado, Deus lhe dá o direito básico de recorrer a Ele e de ser ouvido por Ele. Em João 16, o Senhor diz que Deus responde quando pedimos em nome do Senhor, para que nosso gozo seja completo. Se orarmos sem cessar, temos uma vida cristã cheia de gozo. Um outro ponto a ser considerado, né? A oração é a forma que Deus tem de atuar. Lembrar que não é que Deus é nosso empregado, né? A oração, ela sempre é atendida por Deus de acordo com a vontade de Deus. Então Deus, ele não vai dar para a gente tudo que a gente quer, né? Ele vai dar aquilo que é necessário para nós. É uma coisa importante para a gente pensar, tá certo? Orar não é uma lição fácil de aprender. Uma pessoa pode ser cristã por mais de 30 ou até 50 anos e ainda não ter aprendido a orar bem. Por um lado, orar não é simples. Por outro, é tão fácil que uma pessoa pode orar assim que crê no Senhor. O significado verdadeiro da oração é contatar Deus em nosso espírito e absorvê-lo. Portanto, a ênfase da oração não é pedir coisas a Deus, mas contatá-lo e absorvê-lo. Além disso, orar não é segundo o nosso sentimento, pois somos instáveis nas emoções. Também não é meramente segundo a nossa necessidade, pois nem sempre temos clareza do que precisamos e da vontade do Senhor para nós. Antes, devemos orar segundo o sentimento do Senhor. Devemos abrir-nos para Ele e perguntar-lhe o que está em seu coração para que oremos segundo a sua vontade. Tá vendo? Tinha acabado de falar e eu nem li isso aqui. O significado da oração: Lucas 11:1, Mateus 6:6, Atos 10:9 e Colossenses 4:2. A oração é um meio para o contato mútuo entre o homem e Deus. O homem contata Deus e Deus contata o homem. É o fluir, a comunhão entre o homem e Deus. A oração é o homem respirando Deus, obtendo Deus, sendo ganho por Deus. Olha que rico. A oração real é o homem inalar Deus. Maravilhoso, né? A oração real é um exalar e inalar diante de Deus, fazendo com que o homem e Deus contatem um ao outro e ganhem um ao outro. Quanto mais oramos, mais nos enchemos de Deus, mais nos rendemos a Ele e somos ganhos por Ele.
A oração é o homem cooperando com Deus, permitindo que ele se expresse por meio do homem a fim de cumprir o seu propósito. Romanos 8, 26 e 27, Tiago 5, 17. Uma pessoa de oração coopera com Deus, trabalha junto com Ele e permite que Deus expresse a si mesmo e seu desejo a partir dele e por ele. As pessoas que realmente oram são inteiramente mescladas com Deus. Oração é ter comunhão com Deus em nosso espírito, onde a ênfase não está em pedir coisas a Deus, mas em contatá-lo e absorvê-lo. 1 Tessalonicenses 5, 17, 23 e 24. O órgão da oração, Judas 20, João 4, 24, Efésios 6, 18. Lembrar que Judas só tem um capítulo, então é versículo 20, tá bom? Uma pessoa precisa do órgão adequado em tudo que faz. Deus é espírito e devemos contatá-lo com o nosso espírito, orando a todo tempo no espírito. Na Bíblia, o espírito está ligado com a oração. A oração e o espírito são um. Se uma pessoa fica sem orar, fica sem o espírito. A única maneira de tocar o espírito é pela oração. Os 5 itens que nos levam a exercitar o espírito estão relacionados com a oração e devem ser realizados no princípio da oração. Invocar, falar, cantar, orar, ler, ruminar, profetizar. Os meios da oração. Pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, 19. No nome de Jesus, João 15, 16. Não em nossa própria justiça para chegar à presença de Deus, pois ainda que seja boa a nossa conduta, é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Isaías 64, 6, Lucas 18, de 9 a 14. Tolerar o pecado em nossa vida impede-nos de orar, pois os pecados ofendem a Deus, obstruindo sua graça para nós, e abalam a nossa consciência, impedindo o nosso acesso a Deus. Por isso, necessitamos do sangue precioso de Cristo. Hebreus 10, 22. Os benefícios da oração. Faz-nos ficar vivos, liberados no Espírito. É o meio mais eficaz de negar o nosso ego, os nossos desejos, a nossa vida da alma. Mateus 8, 34, 9, 29 e João 5, 30. Ao orar, negamos a nós mesmos, sabendo que nada somos e nada podemos. Orar é como declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. A oração com vigilância nos guarda de entrar em tentação. Mateus 26, 41. A oração que contata Deus nos faz achar misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. A oração com súplicas nos dá paz com Deus, que excede todo entendimento, guardando nosso coração e mente de todas as ansiedades. Filipenses 4, de 6 a 7. A oração nos traz a resposta de Deus. Mateus 21, 22, 1 João 3, de 21 a 22. A gente pode ler esses versículos aqui dos meios da oração e dos benefícios da oração, né? O Senhor Jesus como modelo de homem de oração. Por ocasião do seu batismo, fazendo com que o céu se abrisse e o Espírito viesse. É Jesus orando. Lucas 3, 21, 22. Antes de iniciar o seu ministério, permaneceu 40 dias em oração. Foi tentado pelo diabo e o derrotou com a palavra. Lucas 4, de 1 a 2. No cumprimento do seu ministério, orava, falava com as pessoas, fazia a obra de libertação e depois se retirava para orar novamente. Lucas 4, 42 a 44. Marcos 1, 35 a 39. Lucas 5, de 12 a 16. Antes de escolher seus apóstolos e falar sobre a constituição do reino dos céus, Jesus orou. Mateus 5 e Mateus 6 e 7, os capítulos todos, né? A gente não consegue ler tudo, mas são aqueles capítulos que falam do Sermão da Montanha, certo? O Senhor Jesus passou a noite orando. Lucas 6, de 12 a 16, do 17 ao 19 e do 20 ao 49. Na ocasião de revelar os mistérios da economia divina, o Senhor Jesus estava orando. Lucas 9, 18 a 27. De uma feita, quando Jesus terminou de orar, um dos discípulos lhe pediu que os ensinasse a orar, e ele lhes deu vários princípios. Isso é importante a gente ver, de oração. Propósito, perseverança e dádiva do Espírito Santo. Lucas 11, de 1 a 11. Após falar da vinda do reino, o Senhor Jesus encorajou os discípulos a orar com perseverança
e com coração puro. Lucas 18, de 1 a 14. Na iminência de sua morte, o Senhor incitou os discípulos a vigiar, orando a todo tempo a fim de não cair em tentação, porque a carne é fraca. Lucas 21, 36, Lucas 22, de 39 a 46. Acho que a gente pode ler, além daqueles versículos lá sobre a oração, ler esses capítulos de Lucas aqui, que vão falar do Senhor Jesus, né? Na crucificação, o Senhor Jesus orou 3 vezes para perdoar os que o crucificavam, para perguntar ao Pai por que fora abandonado e para entregar o Espírito. Lucas 23, 34, Mateus 27, 46 e Lucas 23, 46. Tá vendo? Aqui Lucas dá para a gente dar uma panorâmica boa sobre as orações do Senhor Jesus. A importância de tomar a palavra de Deus com oração. Efésios 6, 17 e 18. Exercitar o Espírito para se alimentar das palavras da fé. 1 Timóteo 4, de 6 a 7. Infundir e guardar a palavra no Espírito. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Permitir que o Espírito nos ensine em todas as coisas, nos lembre a palavra e nos guie em toda a verdade. João 14, 25 e 26. João 16, 13. A experiência prática da oração e do ler orar na igreja. Vida de reuniões, familiares e social. Orar com o Espírito, mas também com o entendimento. 1 Coríntios 14, de 14 a 16. Orar de acordo com o encargo espiritual até ser liberado completamente. Jeremias 33, 2 e 3. 1 Tessalonicenses 5, 19. Orar de forma individual e coletiva, observando o ambiente. Horários de descanso, novos convertidos, muitos irmãos, tamanho dos locais, tempo de reunião. Atos 1, 14, Atos 2, 42, Atos 4, 31. Orar de acordo com o Espírito. Salmos 27, 4, Romanos 8, 26 e 27. Então vamos ler, vamos começar, olha que interessante, vamos começar por Romanos, aí a gente volta lá atrás. Porque aqui é uma parte muito rica, né? Que eu acho que é importante a gente ler. Vai falar do modelo de oração que agrada ao Senhor. Vamos lá. Falar que o Espírito intercede por nós. 8, 26 e 27. Aqui diz assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está vendo que rico? O Espírito intercede por nós, mas segundo a vontade de Deus. Não é isso? Rico isso. Aí vamos agora ler a 1 Tessalonicenses, aí a gente vai lá para os versículos sobre a oração. A gente passa por Lucas, alguns versículos, e a gente vai lá para os versículos sobre a oração. Vamos ler 1 Tessalonicenses, que aqui é uma parte muito rica, né, da palavra sobre oração, tá bem? Efésios 6 também eu acho importante a gente ler. Beleza, vamos lá. 1 Tessalonicenses, já estamos chegando, ó. Peraí. Opa. Cheguei. 5, do 19 para frente, né? Vamos começar no 16, né? Regozijai-vos sempre, 17. Orai sem cessar, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Rico, né? Vamos ler Efésios 6, 17 e 18, também é conhecido de vocês, vamos ler, né? Sobre a oração. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Rico, né? Agora vamos lá ler Lucas, alguns versículos. Não vamos ler tudo, mas vamos conseguir ler alguns, né? Vamos lá para Lucas. Lucas 23, 34 primeiro. E o 23, 46. Aí a gente vai andando em ordem descendente, acho, né? Lucas 23, 34. Lá no finalzinho já.
Ó, 23:34 diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o 46, né? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 18, alguns versículos, não dá para a gente ler todos, é do 1 ao 14, vamos ler alguns aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Está vendo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vendo que rico isso? Lucas 11, alguns versículos também, né? Que é onde Jesus ensina a maneira prática de orar, tá bom? Lucas 11. Ó, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar-lhe à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Tá vendo? Muito rico. Agora vamos ler alguns versículos lá, daquelas partes da importância da oração, né? A gente não vai conseguir ler tudo, mas vamos ler algumas partes, tá bom? Ó, pelo sangue de Jesus, os meios da oração. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, versículo 19. Ó, aqui diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nossa, rico isso, né? Agora, no nome de Jesus, João 15, 16. João 15, versículo 16. Opa, já cheguei aqui. João 15, 16.
Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Muito rico isso, né? E aqui, aquela parte que fala que a nossa oração com base na nossa justiça, ela não vale muita coisa. Vamos ler Isaías 64, né? Isaías 64, 6. Esse versículo é conhecido de vocês, nós vamos ler. Quando a gente orar, a gente não pode se basear na nossa justiça de jeito que Deus nem vai ouvir a gente. Ó, aqui diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, toda vez que for orar, a gente tem que orar em nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. E os benefícios da oração. Vou ler João 5:30 e Mateus 26:41, tá bom? Aí a gente termina, tá bem? Ó, Mateus 26:41 primeiro, depois João 5:30, aí a gente fecha, né? Mateus 26:41, já cheguei. Ó, aqui diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E João 5, versículo 30. Ó, aqui diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que rico. Ou seja, Jesus está dizendo que quem atende a oração é o Senhor. Maravilhoso. Deus abençoe a todos aí.